Tudo ok, Ron? Beleza. Então vamos lá. Só compartilhar com a Leonardo. Bem, pessoal, boa noite então. Estamos hoje aqui para mais um quadro do ABB Entrevista e a gente está recebendo hoje aqui a moradora e participante também, ativista em diversos movimentos, né? A Shirley Ireno, que é especialista em Life and Business Coaching, que é na verdade, uma variação aí do tradicional coaching, né? E, bem, o nosso propósito hoje, então, é a gente conhecer um pouquinho mais da Shirley, conhecer um pouco mais dessa atividade. E, enfim, Shirley, seja bem-vinda, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E, para começar a nossa entrevista, eu gostaria de saber um pouquinho quem é a Shirley, né? Então, obrigado mais uma vez. Primeiramente, boa noite. Boa noite às pessoas que estão nos ouvindo nesse bate-papo. É um prazer estar aqui. Bom, eu sou psicóloga. Primeiro, eu sou moradora do bairro há 14 anos. Eu sou psicóloga. Eu trabalhei a minha vida inteira na área de recursos humanos, mas o início mesmo foi na área clínica. E depois eu me ingressei aí no mundo corporativo e fiz aquela trajetória tradicional mesmo, né, de recursos humanos, assistente, coordenadora, supervisora. E depois eu trabalhei em grandes empresas como gerente de recursos humanos, aqui em Belo Horizonte mesmo, no segmento de engenharia, trabalhei no segmento atacadista. E depois eu fui para o Espírito Santo. Fui trabalhar no Espírito Santo e logo em seguida eu fui para São Paulo. São Paulo foi uma super oportunidade, porque eu sempre quis trabalhar no grande centro mesmo, né, ter essa vivência. E tive a oportunidade de ocupar posições bem estratégicas. Eu trabalhei na diretoria de DHO, num grande grupo empresarial, trabalhei com gestão integrada, trabalhei com números, por incrível que eu pareça, apesar de ser psicóloga, mas eu trabalhava muito com gestão de resultados, então cobrava ali muitos resultados, né, dos principais líderes, e foi um trabalho, foi um aprendizado muito grande. E depois de um determinado momento eu acabei, mais ou menos em meados de 2010, eu empreendi uma nova atividade mesmo, que era desenvolvimento pessoal. Era uma coisa que eu queria muito fazer. E aí eu abri a minha empresa aqui em Belo Horizonte e comecei a trabalhar focado em desenvolvimento pessoal. Trabalhando com coach. Nessa saída de São Paulo, eu acabei me formando, né, em coach, fui para a Alemanha, fiz um curso e voltei para Belo Horizonte. As pessoas nem conheciam o coach aqui ainda, foi mais ou menos 2008, mais ou menos. Eu tinha pouco conhecimento ainda do coach, porque agora todo mundo conhece, né? É uma metodologia que está sendo muito utilizada hoje. E aí eu comecei a trabalhando assim, com um público bem diversificado, com estudantes para concurso de magistratura do trabalho, que tive um resultado bem positivo, né? Hoje eu tenho vários clientes que passaram por esse processo. E ontem mesmo tive uma ótima notícia, que mais um passou como juiz do trabalho. E foi uma experiência bem interessante. Executivos, pessoas que estavam fora do mercado de trabalho, queriam voltar, né? E o método, ele é muito prático, ele é muito simples e ele dá um resultado a curto prazo. Então isso é interessante para as pessoas. Hoje o mundo está acelerado, né? A gente precisa de respostas rápidas. Então eu acho que essa metodologia do coach, ela é muito bacana para esse momento que a gente está vivendo hoje, de uma necessidade grande de mudança. E é isso, e hoje eu tenho atuado bem focado em desenvolvimento pessoal mesmo. Eu tenho atendido muita gente online hoje também, no Brasil inteiro. E eu trago um diferencial, talvez seja um diferencial porque eu trabalho muito com a espiritualidade hoje, que eu acho que é vamos dizer assim, uma ferramenta que agrega muito, que faz a diferença na vida das pessoas. Né, que é você enxergar o mundo de uma forma diferente, né, e tentar acessar os recursos internos que você tem para você atingir seus objetivos. Hoje, Shirley, o termo coaching, de fato, igual você acabou de comentar, ele já é um termo muito difundido, né? E não só é tão difundido, como inclusive há muita dúvida sobre realmente o que é o coaching, né?
o que significa essa metodologia e a pessoa, ao passar por um processo de coaching, o que ela consegue atingir. Explica pra gente um pouquinho mais sobre essa relação do life, né, do coaching para a vida pessoal, de vida, ou para profissões, negócios, né? Como funciona isso e como que é essa relação? É aplicável a todo mundo ou, na verdade, só para alguns perfis de pessoas? Igual a gente fala muito, escuta, né? Executivo, né? Mas essa pessoa, de fato, ela não está ocupando uma posição dessa. Como que esse processo pode potencializar cada um? Bom, o coach é uma ferramenta para te ajudar, para te apoiar na realização dos seus objetivos, né? E aí tem vários públicos, né? Várias pessoas que têm essa demanda, assim, coisas que às vezes ela quer realizar, mas ela precisa de um empurrãozinho, né? Ela precisa de alguém ali para orientar. E o coach, ele vem com uma metodologia bem estruturada, tem várias linhas de abordagem, né? Eu trabalho muito com o Life e o Business Coach. Eu acho que não dá muito para separar hoje o que é o coach de vida e o coach de negócio, o coach profissional. Até que de business tudo bem, quando você busca um empreendimento, né? Você busca empreender um negócio, está mais focado para o business mesmo. Agora, o life coach é você olhar para você, para a sua vida, o que você precisa mudar, quais são os obstáculos aí que você precisa vencer, né? E tem vários obstáculos. Eu acho que um assim, que é comum a todos, que incomoda a todos, é a questão do medo. A gente tem muito medo das coisas, né? A gente paralisa frente a determinadas situações. A gente precisa identificar isso, que medo é esse, o que nos paralisa, como que a gente pode fazer para caminhar. Então, às vezes, muitas pessoas elas não caminham na vida porque tem pontos cegos, tem bloqueios, tem coisas que amarram a pessoa e não deixam ela crescer, não deixam ela mudar de nível, né? Mudar de patamar. Então, o coach tem essa função de te ajudar no seu processo de autoconhecimento, de aprofundar no seu processo de autoconhecimento. E é uma beleza, né, de processo. Porque você mergulha mesmo num mundo que talvez você nem conhecia, né? Que você não tinha nem ideia daquilo que você era. Os recursos internos eles são muito ricos. Agora, acessar esse mundo interno, muitas pessoas me perguntam, o que é isso, acessar esse mundo interno? Como é que eu faço isso? É uma chave, né, que você vira? É quase uma chave. E você precisa realmente ter uma disposição, uma abertura mesmo, estar com a mente muito aberta para entrar nesse processo. Mas a diferença é muito grande. E as pessoas percebem a sua mudança. O que você muda ali no seu comportamento, na sua atitude. E você vai perceber com seus resultados também. Né? Você fez tudo. Essas, na verdade, isso é um bate-papo, né? Afinal de contas, a gente está falando de pessoas, né? E você não tem como cercar, talvez, 100% das situações, né? Cada um vem de uma origem, vem de um contexto, então eu tenho certeza que esses são os desafios são pessoais, né? Mas falando disso, você que já está há tanto tempo atuando nessa área, o que você enxerga hoje como sendo o principal ou os principais desafios das pessoas? A gente vê hoje muito jovem aí sem saber de fato para onde ir, muitas pessoas que ficaram adultas ainda estão perdidas, na verdade, no caminho. Às vezes uma síndrome meio depressiva em cima do contexto que a gente passa. Qual é a sua visão hoje do mundo atual, do momento atual? Qual é a sua percepção sobre isso? Bom, eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial de mudança. O mundo está muito acelerado, o mundo está caótico, as pessoas estão sofrendo muito, né? São vários os dilemas hoje, as pessoas estão muito ansiosas com essa avalanche de informações, as pessoas estão frustradas, né? Parece que é um movimento muito grande que está acontecendo, onde as pessoas elas estão frustradas com aquilo que elas não conseguem realizar nas suas vidas. Às vezes elas estão no trabalho, mas falta alguma coisa, tem alguma coisa muito pessoal, muito ligada à sua missão de vida que elas não realizaram ainda. Por isso que elas estão todas chateadas. Tá? E o coach te ajuda a identificar isso. Te ajuda a identificar e você buscar um caminho alternativo que você consiga conciliar isso, né? Consiga conciliar seu trabalho, sua vida pessoal, os seus valores, os seus interesses pessoais, aquele sonho que você tem ali, só você sabe o que é, né? Então,
Eu acho que as pessoas estão vivendo esse momento de muita ansiedade, de muita frustração, muito tristes. Agora tem um contexto também, né? Um contexto político, tem um contexto financeiro, e a gente está passando aí por muitas crises. Mas também vejo como um momento muito bacana de evolução, principalmente espiritual. É um contexto muito maior que a gente tem que perceber esse contexto. Não é uma coisa simples que a gente está vivendo. Né? Por isso que o coach te ajuda a perceber, né? Ter uma visão mais ampla e falar, poxa, eu estou num contexto muito maior, o que eu preciso fazer para estar bem, para ter controle emocional? Porque a diferença que eu acho que as pessoas vão... A diferença hoje é o seu controle emocional para lidar com essas crises, né? Para lidar com as adversidades do dia a dia. É controle emocional que vai fazer a diferença. Então esse controle emocional vem desse mergulho aí profundo, né? Num processo desse de autoconhecimento e principalmente espiritualidade também. Quando você fala de espiritualidade, você está falando um pouco de religião, da pessoa ter um pouco uma parte da vida dela conectada a isso. Explica melhor para a gente aí o que se enxerga realmente com uma conexão da espiritualidade, com a questão da evolução, né, da pessoa, profissional, etc. A espiritualidade nesse contexto não é religioso, tá? Isso tem que ficar bem claro, não é um dogma, né? Eu não estou falando de um dogma, de uma doutrina, nada disso. Eu estou falando de um mundo paralelo que a gente precisa perceber, né, que eu chamo até de sinais. Eles estão assim, presentes na nossa vida, são recursos que a gente pode usar e que eles têm que ser entendidos. Tá? É uma conexão com o seu interior. Eu acho que cada um aí tem uma missão de vida, tem uma trajetória que tem muito a ver com seus talentos, aquilo que você recebeu como talento. E às vezes a gente não percebe, mas a gente sente que tem alguma coisa errada, que a gente está no caminho diferente, a gente está no caminho errado, não é o nosso caminho. Então a espiritualidade está te mostrando que talvez tenham dois caminhos. Um caminho que é como se fosse um presente que você ganha, né, do universo, mas tem um caminho que você também precisa fazer. Você precisa percorrer, caminhar, ir para frente. Então eu estou falando de uma espiritualidade que é conectar com a sua essência. É lógico que a religião, ela tem um papel importante na nossa vida, né? Não estou descartando aqui a religião. Eu conheço várias religiões, respeito todas, mas... Essa espiritualidade que eu estou falando é alguma coisa muito maior, é uma força, é uma conexão aí com o universo. E é uma coisa muito vertical, muito pessoal. É você, né, e o seu Deus aí. Falando um pouco trazendo um pouco mais para a linha mais técnica do coaching, né? Vem sempre uma discussão, e eu acredito que ela nunca vai acabar, né? Que é a questão da pessoa identificar de fato o seu talento. Né? Não é uma tarefa fácil. Inclusive, essa semana mesmo estão ocorrendo as provas do Enem. Né? E o jovem, ele é forçado a tomar decisões de rumos profissionais, né? Sendo que ainda ele não tem, talvez, parâmetros suficientes para realmente ter certeza ou convicção, efetivamente, de para onde ele está indo. Né? Nesse momento da vida, ali nos 17 anos para 18, as pessoas tomam decisões ainda muito no achismo. Porque eu gosto de matemática, porque eu gosto de português, de geografia, e eu começo a tentar tatear possíveis profissões. Mas, na verdade, o comportamento, o perfil comportamental dela já vem ali trabalhando, na verdade, se revelando, né, a cada ano. Como que se enxerga, na verdade, para o jovem, que ele poderia se potencializar se ele conseguisse perceber essas questões mais cedo? Qual que é a sua visão com relação a isso? Olha, eu acho que essa é uma ótima pergunta. Eu acho que esse processo, né, que os jovens vivem de fazer uma escolha muito cedo, é um processo doloroso, né, porque ele ainda não sabe o que tem pela frente, ele precisa tomar uma decisão, e às vezes não toma a decisão que ele gostaria, ou acha, né, que ele talvez estaria no caminho certo. Olha, hoje eu tenho uma visão muito interessante disso. Eu acho que essa coisa do autoconhecimento, da espiritualidade, principalmente do autoconhecimento, deveria estar nas escolas, na formação desses jovens, para que eles, né, pudessem identificar isso, começar a identificar isso bem cedo.
Porque é um processo longo e cada um tem um ritmo para isso, tem uma história ali. Vai depender da sua consciência. Você precisa ampliar a sua consciência, você precisa de informação, você precisa investir nisso, precisa de tempo para investir, para ir pesquisando, né? Qual que é o meu talento, quais são as minhas habilidades, o que eu poderia investir. Então isso é um processo de longo prazo. Às vezes a gente vai descobrir isso, a gente já está com quase 50 anos de idade, e aí, e o tempo que você perdeu? Mas eu acho assim, é possível sim, em qualquer momento da sua vida, você fazer alguma mudança. Mas se a gente pudesse começar lá atrás, a identificar, né, esse caminho, essa jornada aí que a gente precisa percorrer, seria maravilhoso. Eu concordo também nesse aspecto. Eu acho que a gente podia, de fato, ter, dentro dessa questão de formação do cidadão, né, mais carga realmente de disciplinas de autoconhecimento e disciplinas de conscientização do cidadão enquanto agente da sociedade, pessoa que está ali fazendo mudança, né? Aliás, tem um termo, na verdade, que ele começa a ficar batido nas vidas da gente, que é de falar que a próxima geração é que vai mudar tudo. E eu nasci, né? Comecei a escutar isso quando eu era jovem e tal. Na verdade, não, é o agora. Sempre é o agora, né? Você pode ter 10 anos de idade, é agora. Se você tem 20 anos, se você tem 80 ou 100, o agora é que faz a diferença, não é o amanhã efetivamente. Cada geração, cada dia, parcelas. Sim, você vai somando, mas você não pode ficar atribuindo ao futuro, né, sem ter uma conexão realmente do presente, porque o presente é a ação. Você tem que saber para onde você está indo, né? E falando de perfil, né, perfil de comportamento, perfil profissional, o que a gente vê às vezes são as pessoas realmente indo para lugares onde elas não têm uma habilidade inata e começam a se degladiar com situações que elas não convivem bem, né? Você enxerga que esse tipo de situação talvez é o que revele a maior parte dos problemas, talvez até psicológicos das pessoas, você que é psicólogo, ou será que pessoas que também às vezes acertam estão também sendo afetadas por essas aflições? Olha, eu acho que assim, a gente está vivendo um momento diferente, né? Tem uma frustração no ar. Está todo mundo sofrendo um pouco, né, com essas mudanças todas. Mas eu acho que em qualquer momento da sua vida você pode fazer uma mudança. E as pessoas, a gente está vivendo um momento hoje de muita colaboração. Então, essas gerações, elas podem se conectar e a gente pode construir algo muito diferente, porque um complementa o outro. Há pouco tempo a gente falava do milênios, a gente falava de várias gerações, elas não se conectavam, estava todo mundo perdido, ninguém se fala nas empresas, ninguém se fala, né, de uma forma geral. Mas não, eu acho que assim, a gente precisa enxergar que os jovens têm uma contribuição muito grande, né, que as pessoas mais experientes têm uma experiência muito grande, elas podem contribuir, e a gente está vivendo um momento que todo mundo precisa contribuir. Olha o que a gente está vivendo no mundo, né? Não é só no Brasil, é no mundo. Então essas pessoas podem sentar, podem conversar, podem, né, fazer esse trabalho de colaboração mesmo, tem muita experiência para ser trocada. Agora, quando você investe nesse processo de autoconhecimento, você começa também a respeitar o outro, considerar o outro, isso que é importante. E o outro, ele é um espelho para a gente. Você aprende com o outro, olhando para ele reflete você. Então essa convivência, ela é muito rica. Só que a gente não tinha esse olhar antigamente, mas agora a gente está sentindo isso, que a gente vai ter que dar as mãos e vai ter que trabalhar junto. Não tem como mudar esse país, mudar essa realidade, esse estado que a gente está vivendo, se não tiver essa colaboração, essa parceria aí, né? Esse convívio, né, de uma forma geral. Shirley, mas em cima desse ponto específico, hoje, eu acho que é uma pergunta que talvez vários devem te fazer, né, você como profissional dessa área, né? Qual que é o perfil padrão de sucesso, né? Porque as pessoas chegam e falam muito do tipo assim, eu quero ser bem sucedido, apesar de que isso é um negócio muito amplo, mas eu acredito que quando uma frase dessa é falada, né, normalmente se cria uma visão de um perfil padrão de sucesso, né? A pessoa que tem um bom ganho,
que consiga de fato ter um patrimônio bacana, que vai ter um carro, que comprou um apartamento, que comprou isso, enfim, que vai para lá, para cá toda hora, que viaja com frequência. Então, esse modelo mental, eu acredito que ele aconteça. E não significa efetivamente que são pessoas de fato com todos os pontos de realização de sucesso. Mas eu tenho certeza que isso conflita demais na cabeça das pessoas. Qual que é a sua visão sobre isso? Isso acontece com frequência? Olha, acontece com muita frequência porque isso é um padrão estabelecido pela sociedade, né? O padrão da pessoa bem-sucedida, né? Do profissional bem-sucedido. Então, é isso que a gente descreveu aí. É um cara que tem uma boa posição, ele tem uma boa remuneração, tem um carro bonito, viaja, né? Isso causa muita angústia, porque nem sempre você consegue. Você tem um potencial, você tem habilidades, você tem até um emprego legal, mas não é bem isso que está acontecendo na sua vida, né? Hoje a gente vê no Instagram muita coisa legal, bacana, né? A gente olha lá e fala, gente, que legal. Mas quando você olha para a sua realidade, você não está realizando, você não está fazendo aquilo que você realmente sonhava, aí gera essa frustração. Então, a ampliação da consciência é que vai nos trazer essa realidade. Isso não é uma vida real, né? Isso é uma fantasia, que é um padrão que foi estabelecido. Então, qual que é a sua realidade? Mas e a introspecção? Será que eu estou fazendo o suficiente para alcançar esse objetivo? Será que eu tenho uma meta, tenho um objetivo? Pois é, isso também é importante. Quando você vê, né, que você não está realizando, é que você tem que fazer esses questionamentos. O que está acontecendo comigo? Por que eu não dou um passo à frente? Por que eu não mudo de patamar? O que acontece comigo? Eu tenho todas as habilidades, todas as competências, mas a coisa não acontece. Então tem algo mais profundo ainda que você precisa investigar. E é uma investigação mesmo, é um processo assim, ele é doloroso, é uma cartaz. Você lidar com as suas fraquezas não é fácil, né? Você vê as suas dificuldades, você volta lá na sua infância, nas suas fases de vida e fala, pô, o que eu passei, olha os impactos que isso teve na minha vida, né? Mas é um processo também belíssimo, belíssimo, porque a hora que você sai do outro lado, você está fortalecido, com ótimo controle emocional, você enxerga a vida de uma forma muito mais positiva, muito mais alegre, você cria uma disposição para ajudar o outro, isso que é legal também. Quando você se dá bem nesse processo, você quer ajudar o outro, você quer que o outro também, né, encontre essa nova realidade e mude a situação dele também, né? Pelo menos a visão dele de mundo, é a visão que muda. Talvez você nem tenha esse carro bonito, esse emprego dos sonhos, mas você tem uma vida simples, mas você está ajustado, você está feliz, né? Você vai estar curtindo o máximo a vida. Sabe aquele brilho nos olhos de criança que a gente tinha? Né? Que você começa a aproveitar tudo que a vida tem, né? De todas as oportunidades, é isso que a gente precisa resgatar. Agora, esses padrões, eles dão referência, mas eles também frustram muito. E a vida está nos mostrando que esses padrões eles estão se desfazendo de alguma forma. O mundo está tomando outro cara. As coisas estão sendo simplificadas. Parece que a tecnologia ela sofistica as coisas, mas ao mesmo tempo ela vai simplificar muita coisa. A gente vai ter uma vida mais simples, com certeza. Os jovens já estão um pouco com essa mentalidade. Não querem mais ter carro, né? A questão o sistema lá do Uber, né, já traz essa ideia, já traz esse modelo de compartilhamento, né, o Airbnb traz esse modelo de compartilhamento. Então assim, o mundo tem essa visão agora de compartilhamento, então a vida vai ter que ser simplificada. Então eu acho que esses padrões eles enganam, são fantasias que a gente cria e sofre a vida inteira. Então quando você abre, né, amplia a sua consciência, abre a sua mente, você fala, não preciso de nada disso. Pode até ter, pode até conquistar, não há problema nenhum nisso, todo mundo quer, né? Mas que você saiba aquilo que você está conquistando ali. Acho que falta essa consciência hoje. Consciência. A culpa é sempre do outro, eu não cheguei nesse objetivo porque o outro não deixou, o outro permitiu. Ou o outro roubou a minha vaga, mas eles não olham no dia a dia o que a pessoa faz. Aos fins de semana, quando ele está na balada, está curtindo, o outro está trabalhando, o outro está buscando. Está correndo atrás. Está correndo atrás, está plantando. Né? Eu acho que falta isso muito, essa parte psicológica da pessoa, dela ver o que. Não é só a benéfica que o outro está colhendo, mas o que ele plantou antes. Né? Eu acho que a gente precisa hoje olhar muito para frente, sabe? A gente olha muito para os lados, a gente faz comparações.
Ah, meu amigo está muito melhor do que eu tenho um carro bonito, tenho uma profissão legal, eu não tenho dinheiro, ele tem. Então a gente fica olhando para os lados, a gente tem que olhar para frente, o que eu quero, o que vai me trazer felicidade, o que eu quero de verdade conquistar, o que vai fazer diferença na minha vida. Então é um caminho reto. Agora, se você fica se desviando, se distraindo, você não chega no seu objetivo, não tem disciplina, não tem foco, né? E aí vem a frustração de novo. E a frustração está muito presente aí na nossa vida ultimamente. Pessoal, quero deixar aberto aqui para as perguntas. O Rômulo está aqui para fazer pergunta, Paulo Gomide, o Bruno. Enfim, que é importante vocês fazerem ao microfone, senão não vai ficar na gravação, né? E esse assunto, eu tenho certeza que é um assunto bem grande. Então eu vou passar aqui para o Rômulo para ele fazer a pergunta dele. Eu faço ali porque o microfone capta bem, então o áudio sai bacana, mas às vezes a gente perde, você muda de assunto e a gente tem que ficar voltando, e é um negócio bacana. Eu acho muito legal essa conversa. Uma coisa que a gente notava antigamente é o seguinte: antigamente os pais influenciavam muito os filhos. A família era grande, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo outro, um vai fazer direito, o outro vai estudar para isso. Então o pai direcionava as carreiras dos filhos e muitos a gente sabe que deu certo, que vingou, que a aptidão foi ao máximo, e outros passaram por aquele problema que você já falou, que não se encontrou, se frustrou. O que você vê em cima disso hoje? Você acha que isso faz falta para a juventude? Que hoje os pais deixam o filho escolher o que ele quer, e às vezes ele não tem essa maturidade para escolher. Você acha que isso faz falta para os dias de hoje? Eu acho que essa liberdade de escolha ela é importante, mas tem que ter um direcionamento também. Na vida tudo a gente tem que ter, né? A vida tem que ter um direcionamento de alguma forma. Então esses processos de autoconhecimento, por isso que eu disse que eles poderiam já iniciar lá atrás, nas escolas, né? Então eu acho que tem que ter um direcionamento também. Hoje, se eu olhar para a minha vida, eu busco um direcionamento. O que eu quero enquanto profissional de desenvolvimento pessoal, o que eu busco? Eu tenho que ter um direcionamento. Não pode ser qualquer coisa. Tem que ter um foco. Então eu acho que a juventude tem que ter foco, né? Uma mente bem focada, bem canalizada, ela traz resultados. E não pode ser uma coisa assim tão solta, né? Então eu acho que é importante sim ter um direcionamento também, mas essa liberdade de escolha, de olhar para dentro e falar, qual que é meu talento? Isso é importante. E a gente não fazia isso antigamente. Muitas pessoas tiveram até sorte mesmo, né? De identificar isso rapidamente e caminhar. Agora, e aqueles que se perderam aí? Estão tentando recuperar e depois pode ser um pouco mais difícil. Não quer dizer que é impossível. Eu acho que em todo momento a gente pode fazer mudanças na nossa vida. Você vê casos de pessoas que estão se atentando, falta estudar, vai depender da disposição de cada um, né? Do interesse, da disposição de cada um. Outra coisa é o seguinte: nós somos daquela geração que nós crescemos junto com os nossos pais. Alguns tinham comércio, a gente acabava indo junto, trabalhava, vivenciava aquele dia a dia dos pais. Isso às vezes ajudava a gente no dia a dia a se descobrir também, descobrir o talento. Tinha gente que tinha talento para o comércio, tinha gente que tinha talento para a venda, outros era para a parte administrativa. Então assim, a gente aflorava esses dons, esse talento mais cedo. Hoje é difícil. O que você vê isso hoje no dia a dia? As pessoas, os adolescentes que vêm conversar com você, eles chegam às vezes sem rumo, sem descobrir. Você tem que estudar, fazer um mapeamento. Como é que funciona isso hoje? Olha, o que eu percebo? Às vezes as pessoas, os pais me ligam, né, normalmente, falam, olha, Sheila, meu filho tá perdido, não sabe o que fazer, tá no momento de fazer uma escolha, né, tá terminando o ensino fundamental e outro, médio, e ainda não sabe o que fazer. Mas quando você conversa com esse adolescente, com esse jovem, se você fizer 3 perguntas para ele sabe o que ele quer. Parece que é uma coisa assim que todo mundo está perdido. As pessoas estão repetindo muito isso: eu estou perdido, eu não sei o que fazer. Mas se você começa a fazer algumas perguntas, tipo, eliminando algumas coisas para eles, eles começam a descobrir um caminho que eles deveriam percorrer. Fala, você gosta de matemática? Não. Você gosta disso? Não. Mas você não deveria ir por esse lado? Então, o que te atrai? Então ele vai achando um caminho, mas você vai direcionando ele ali. Até que ele fala, olha, eu gosto disso.
Tá? Então, assim, no primeiro momento, a primeira demanda são de pessoas perdidas, mas se você conversar um pouco, aprofundar, elas começam a achar um caminho. Agora, esse caminho tem que ser trabalhado, né, para você realmente identificar as suas potencialidades. Mas no primeiro momento a resposta é essa: não sei o que eu quero, eu não sei, estou perdido. E não é só adolescente não, não é só jovem não, os velhos aí também, os mais maduros estão muito perdidos também. Mas é questão de você conversar, direcionar, inspirar essas pessoas. Tem muitas histórias bacanas, né? Muita biografia bacana aí pra gente ter como referência. Muita gente que se deu bem, né? Tem várias aí que a gente já viu, né? De pessoas que lá com 50, 60 anos se deram bem, recomeçaram as suas vidas. Hoje a gente está no processo de muita renovação. As pessoas estão se renovando muito, né? De tempos em tempos elas estão recomeçando alguma, né? No campo de sua vida. Eu até, se me permite, eu vou fazer um comentário, pegando um gancho do que o Rômulo falou. Rômulo, eu também tive minhas primeiras experiências com meu pai, né? E foi, para mim, eu acho que um dos fatores muito positivos de criar essa maturidade mais cedo, né? Porque quando você trabalha com o meu caso, né? Vou contar um pouquinho rapidamente assim, a minha história. Desde os 12 anos de idade, meu pai tinha por hábito, ele tinha um comércio, ele trabalhava no setor de materiais gráficos, e todas as férias de dezembro, sem exceção, a gente entrava de férias e tinha que ir trabalhar. Eu lembro com 12 anos de fazer tarefas super simples, mas eu tinha a tarefa e tinha o ganho. Tinha lá, ganhava bicharia lá, mas eu ficava totalmente feliz com aquilo ali, a ponto de esperar as próximas férias, né? E chegava nas férias, vamos trabalhar. E isso foi acontecendo, 12, 13. Quando eu cheguei com meus 15 para 16 anos, eu tive a oportunidade de estudar no Cefet. Eu fiz curso técnico de eletromecânica. E nessa época, o que me movia era o sonho de ser engenheiro de equipe de Fórmula 1. Era o que, na verdade, eu olhava, vou ser engenheiro de equipe de Fórmula 1. Na época, né, ainda tínhamos o Senna, né, saudando aí as manhãs de domingo, ganhando e tal. Fazia o desenho do carro da McLaren, tudo ali eu enxergava e era o que me movia. E eu fui e passei na prova e entrei para o Cefet. No primeiro ano, digamos assim, de curso, eu comecei a ver tudo que na verdade não era um sonho realmente que eu sonhava, né? Eu tinha que mexer no torno mecânico, sujar a mão de graxa, soldar uma peça. Não eram coisas que me agradavam e vinha no pacote mecânica, né? Então, foi muito importante esse pacote de situações, porque eu comecei de fato a negar coisas que eu achava que eu tinha aptidão, ou que eu gostava. Ou seja, eu cheguei nos meus 17 para 18 anos, muito mais consciente do que realmente me agradava ou não, até porque ao trabalhar com meu pai, tudo, eu vejo que o Romulo está achando ótimo, porque eu sei que o Romulo põe os meninos dele todos para desembolar os assuntos, né? Mas eu já tinha sido office boy, carregar mercadoria para entregar, arrumar o estoque, arrumar o banheiro, e tem que botar água lá para os clientes, enfim, toda uma dinâmica empresarial que vai acontecendo e que muitas pessoas de fato vão ter consciência de que esse mundaréu de situações acontece muito depois, muito já lá, sei lá, com 25, 30 anos de idade, e isso tudo me foi apresentado muito cedo. Então, quando eu comecei a tomar as minhas primeiras decisões de rumo profissional, de certa forma eu tinha um embasamento para saber pelo menos o que me agradava e o que não agradava. E eu acho que hoje falta muito isso de fato na formação do jovem. E é por isso que inclusive eu sou um grande defensor da escola técnica. Eu acho que a gente já, pelo menos no período mais recente, muito se fala da escola integral, mas eu acredito que a escola técnica, ela te força ao ser treinado para habilidades técnicas, de você já se deparar com o que é aptidão, o que não é aptidão, e ao definir, por exemplo, um curso superior, né, uma carreira, uma profissão,
você já está pelo menos embasado das coisas que você sabe que não gosta, né? Isso ajuda demais, porque você vai eliminando ao caminho. Agora, pelas suas colocações, e eu acredito demais nisso, o ser humano é movido a sonho, né? E o mais importante, e talvez seja esse o ponto que eu enxergo que é fundamental do autoconhecimento, é a pessoa identificar, reconhecer o seu sonho. Tem que sonhar. O ser humano que não sonha, ele tem dificuldade com uma série de coisas. Se ele não estiver enxergando de fato uma aspiração, uma coisa que ele tenha prazer em imaginar e criar, ele realmente tem... É como se ele não enxergasse de fato uma luz que norteie o seu caminho, né? Então acho que isso é um ponto importante. Hoje, na sua atuação, você falou muito desse momento, crise. Tem muita gente hoje que chega e fala assim, não sonho em fazer nada. Existe isso? É muito interessante isso. Tem pessoas que procuram um processo de coach, por exemplo, e falam que a vida está perfeita. Então, assim, vem com uma demanda, né? Porque quando você procura um profissional, você está procurando alguém para te apoiar em algum momento, em alguma situação. Mas negam que tenham alguma dificuldade. Isso também faz parte do processo de autoconhecimento, essa negação. A negação é um bloqueio, é uma dificuldade, né? É uma falta de consciência. Então, muita gente chega com com essa postura mesmo, que não precisam de nada, que a vida está perfeita, que elas não estão vivendo... que a vida está organizada, está perfeita, está estruturada e não precisam de nada, tá? Então, na primeira demanda, vem com essa defesa, pode ser um mecanismo de defesa. Mas se continuar, se passar do primeiro dia, aí mergulha, aí não tem, é um caminho sem volta. Ele vai entendendo a lógica do processo e aí ele vai querendo mais e mais, entender mais, porque a alma grita. A gente precisa de sonho, né? O sonho alimenta a alma e a alma ela vai demandando isso. Tem alguma coisa, por isso que eu falo muito da espiritualidade, tem alguma coisa guardada em nós que fala que você tem um talento que é assim, um presente de Deus mesmo, que você deve percorrer aquele caminho. Então a alma vai mostrando que assim, mesmo parecendo que está tudo normal, às vezes não está. Então você tem que ter essa abertura mesmo para ver, gente, sabe o que está acontecendo comigo? Que ponto é esse? Por que tanta defesa? Mas acontece mesmo, as pessoas negam uma série de coisas. As pessoas não, nós negamos, né? O microfone está aberto aqui, se alguém quiser fazer uma pergunta. Como é que tá? Tem alguém perguntando, alguma pergunta para a gente direcionar aqui para a mesa? Todo mundo assistindo. Ah, é? Legal. Vamos, o Paulo vai fazer uma pergunta para a gente direcionando. Não é difícil, a gente vive um momento difícil, né? Já há um bom tempo e agora está mais agudo do que nunca, né? E ouvindo tudo que você está falando, e a gente não tem como não refletir a situação do país com essas angústias que está refletindo não só aos jovens, como também você falou, às pessoas maduras, né? Então a gente percebe que as pessoas estão procurando-se formas e opções dentro de uma realidade onde a oferta é mínima e dentro do que tem é ruim, né? Então hoje nós estamos tentando respirar, tentar sair você está afogando numa piscina e está tentando buscar um ar e onde puder alguém para te dar uma mão, né? Onde entra um papel importante, né? De tentar dar serenidade à pessoa para ela não acabar de afundar e tentar pelo menos boiar, né? Enquanto as coisas não funcionam. E já de um tempo antes de chegar nesse momento, vamos chegar 20, 30 anos atrás, podemos dizer assim, a gente também começou a educar os nossos filhos pensando muito no futuro, esquecendo do presente, esquecendo da base, né? Então a gente está sempre de olho lá na frente, o que eu quero para o meu filho lá na frente, esquecendo que o filho é criança, que ele precisa de ter seu alicerce, estar bem consolidado para ele ter um desenvolvimento sereno, tranquilo, e claro que isso está dentro do próprio ambiente familiar
e da escola que ele frequenta, né? Você acha que dentro desse contexto que a gente tem hoje, que a gente também não pode ficar vivendo numa bolha achando que eu vou seguir aquele caminho e vai ser a minha felicidade. E minha felicidade só vai existir se o pote de ouro estiver lá. Se eu chegar lá e não tiver, eu vou continuar frustrado do mesmo jeito. Como é que a gente pode lidar com isso num momento onde as incertezas são as únicas certezas que a gente tem? Maravilha de pergunta. Bom, você falou aí da questão da gente não viver o presente, né? Tá sempre olhando para o futuro. Eu falo muito o seguinte: quando a gente olha muito para o futuro, a gente vive uma situação, né, que ela ainda não aconteceu. Você fantasia muita coisa que pode acontecer. Isso gera ansiedade. Então, a grande maioria das pessoas estão vivendo o futuro, porque estão muito olhando para esses padrões, né? Então, elas já estão pensando no carro que ela poderia ter conquistado. Então, ela está pensando lá na frente, não está vivendo o presente. Ou se não, pessoas que estão vivendo o passado. Quando vivem o passado também estão depressivas, chateadas, ficam remoendo, né, o passado. Então, o presente é o melhor momento para a gente viver. E é um dia após o outro. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, assim, a gente faz um planejamento, mas esse planejamento ele é diário para você chegar lá no seu objetivo final. Agora, olha para o seu dia, o que você precisa fazer hoje, né, para você conquistar o seu objetivo. Agora, se você olhar para o futuro, né, não olhar para o dia de hoje, você não faz nada hoje, não produz nada, e a gente precisa produzir. Então, essa mente focada, disciplina, organização na sua vida faz toda a diferença. É olhar mesmo para o seu dia a dia. A espiritualidade fala muito disso, né? Não dá para olhar para o amanhã, tem que olhar para o hoje. E agora a gente está sem perspectiva, a gente não consegue realmente mesmo olhar para frente. Né? A gente não consegue saber o que vai acontecer amanhã no país e no mundo, porque o movimento ele é muito maior, não é só no Brasil. A gente vê outros países, o que estão acontecendo por aí, né? Então, é ter controle emocional, né? Aprofundar nisso, entender o que é ter controle emocional, porque vai ser a grande diferença a partir de agora. É um problema atrás do outro que você vai ter que saber administrar. É assim que você vai equilibrar a sua vida. Então, vai fazer toda a diferença. A gente fica muito preso às coisas materiais, a conquista, né? O consumo, principalmente, e esquece daquilo que é mais importante para a nossa vida, que é o bem-estar, a felicidade. Mas pode ser com coisas simples, que estão no presente. Tem uma imagem que eu vi no final de semana, foi quando eles separaram as duas crianças, estavam unidas pela cabeça, uma estava mais agitada, a mãe solucionou imediatamente, dando para ela um celular. Então, assim, novos tempos. Então a gente percebe hoje, você vai muitas vezes em fila de hospital, ou mesmo nos postos de saúde, a criança está sempre com o celular, ou na festinha, um desenho animado, está sempre com essa conexão. É realmente o novo tempo, mas esse novo tempo, ele também, dessa forma, ele não gera consequência, já que a criança, ela é criança em qualquer tempo, né? Independe da tecnologia, o que ela precisa, desculpa caso eu possa estar equivocado, mas realmente a atenção, o carinho, ele exige exclusividade, ele não quer um aparelho para ele se distrair. Eu entendo assim, né?